Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um Supply Talks. E hoje o nosso papo vai ser sobre logística, sobre operações e uma empresa que eu acredito que praticamente nenhum brasileiro conheça. Estamos com o head de logística aqui da Globo, pessoal. Como será que funciona a logística dentro da Globo? Nós vamos descobrir hoje. Para bater esse papo comigo, hoje temos Davi. Opa! Davi de Carvalho, nosso professor, coordenador do MBA de compras. Davi, muito bem-vindo, uma honra tê-lo como co-host aqui. Imagina, eu que agradeço, Alex. Super legal estar com vocês aqui, ainda mais entrevistando alguém que deve ter uma logística muito especial para falar com a gente, né? Você acha que pelo fato de ele estar na Globo ele já é uma celebridade, Davi, assim, por conta de estar na Globo? Faz parte. Faz né? parte. Você falar que você trabalha na Globo, já é, não é verdade? É um negócio. Faz parte. Deve ser muitos autógrafos, tal. Eu lembro quando eu fui dar treinamento lá, deu Ibope. Deu Ibope. Ibope alto. Ibope alto. O cara mediu. Altíssimo. Como que mediu o Ibope, Davi? Mediu pelo número de seguidores, começou a crescer lá no LinkedIn, deu uma incrementada. Boa. Legal. Felipe, muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazerzaço em recebê-lo. Grande prazer, Davi. Bem-vindo. Satisfação, viu? Você, né, para quem a gente estava brincando aqui, obviamente, como head de logística da Globo, a gente vai bater um papo, ver como estão os processos, pessoas, o que você está fazendo em termos de tecnologia. Mas talvez nessa brincadeira nossa de início aqui, muita gente fala, pô, deve ser moleza lá na Globo, né? O pessoal faz as coisas e tal. Mas não tem esse glamour todo. Afinal de contas, você também já veio de outras empresas com um tamanho desconhecidas também do brasileiro, como a Ambev. Quem conhece a Ambev, né, Davi? A Ambev é uma empresa light também, né? Pouco trabalho, muita tranquilidade. Só que não. Né? Só que não. Como você começou nessa carreira de logística, passou pela Ambev, outras empresas, até chegar na Globo, que é um desafio diferente de carreira, né? Você está numa Globo, né? Emissora, televisão, rádio, jornalismo, completamente diferente de estar numa Ambev, que é uma indústria. Né? E num momento muito especial para essa indústria, né, de mídia que a gente está vivendo, agora mídia tech, né? Então, a minha carreira começou na Ambev, de fato. Né? Eu comecei como estagiário de logística, foi ali que eu me descobri na logística. A minha carreira ali durou 3 anos, né? Eu pulei ali nos estágios de planejamento de produção, depois eu assumi uma supervisão de distribuição, muito novo ali. E interrompi para fazer um intercâmbio, para sair um pouco do Brasil, né? Respirar novos ares, aprender novas coisas. Você foi para onde? Fui para o Canadá, morei 1 ano em Calgary. Voltei para o Brasil na Votorantim Cimento, já, no Nordeste. Né? Tinha um primo meu, tinha algumas conexões, acabou que eu fui para lá. Assumi... O Canadá era bem quente lá, o clima. O Canadá, ainda mais em Calgary, né? Calgary já é uma referência de frio. Ele né? voltou para o Nordeste para compensar. Traumatizei. Você deve ter traumatizado passar menos 10, menos 20. Pegou essas temperaturas ou não? Peguei menos 36. Menos 36. Menos Aí 36. você foi para onde? Para o mais 36. Lá no Nordeste, na Votorantim Cimento. Recife, né? Recife foi muito quente, muito úmido. Mas foi uma experiência super rica, sem dúvida nenhuma. Mas essa volta, eu voltei como analista regional, então eu dei um passo que parece ser para trás assim, de carreira, né? Mas nem foi tanto, porque eu tinha um escopo super legal ali, cuidando dessa malha rodoviária do Nordeste. E aí eu assumi uma coordenação, comecei a crescer ali, buscar meu espaço. Eu cuidava das operações do Maranhão até Pernambuco, né? Eram 4 fábricas e 5 CDs. E aí, depois de um trabalho muito forte ali, com liderança, com esse aperfeiçoamento do líder, né, que eu acho que foi um momento evolutivo muito importante para mim, teve uma oportunidade no Sudeste que eu já buscava, eu já queria esse movimento para São Paulo, né, para assumir um cargo mais corporativo, ter uma visão mais negócio. E aconteceu, teve a oportunidade, migrei para São Paulo, assumi a coordenação de planejamento e distribuição Brasil. Fiquei nessa cadeira durante 1 ano. Da própria VC. Da VC, estruturei o SNOP nesse período, né? Então, foi minha segunda experiência trabalhando com planejamento e não com logística. Isso foi bem legal também. E aí, depois de 1 ano nessa cadeira, apareceu uma oportunidade na Latam, né? Então, um mercado completamente diferente, assim, com desafios diferentes. Aceitei o convite, né? Assumi uma posição gerencial que olhava a logística mundo. Então, o internacional foi muito forte aí, né? Trabalhar com diversos países, culturas, enfim. O desafio central ali foi, de fato, criar a integração das logísticas LAN e TAN no mundo, né? E foi riquíssimo como experiência profissional, muito tempo, mais tempo fora do que dentro do Brasil, inclusive. E aí fiquei durante 3 anos, estruturei muita coisa, rodou muita sinergia, até que apareceu a Globo, né? A Latam estava migrando já os cargos corporativos, vamos falar assim, para o Chile. A posição que eu ocupava já estava um pouco
sumindo da estrutura. E aí apareceu a oportunidade na Globo de criar uma área de logística, né? Eu não tinha estruturado a estratégia da logística da Latam, eu tinha implementado essa estratégia. E na Globo era a janela para criar do zero uma área de logística. E aí é a história que eu venho há 5 anos construindo ela aí com muitas variáveis e momentos. E estou num momento super rico, assim, profissional na Globo, que é exatamente fazendo a transição de um modelo, né, que a gente vai falar um pouco sobre isso, um modelo de enxergar a logística de forma diferente, né? Sair de um modelo onde eu tenho FT, eu tenho um almoxarife alocado a um produto, para um modelo que você me pede o que você precisa, ou eu já sei o que você precisa, inclusive, e te entrego isso na porta do estúdio e cobro por um modelo variável, né? Por peça que eu estou movimentando, pelo serviço de fato que eu estou executando, não pela pessoa que está executando a atividade. Então, de fato uma transformação muito forte, é uma virada muito forte para o negócio Globo. Então, estamos nesse momento. Em dezembro, a gente finaliza todo esse projeto aí. Que legal. Porque, na verdade, quando você compara, né, para você deve ter sido um desafio muito, muito diferente, né, quando você fez a migração. Você saiu de empresas com altíssima importância e relevância do business, né? Sim, sim. Cara, supply, logística ali para essas empresas é uma importância... Cara, sem isso não opera nada, né? Não tem margem, não tem operação, não tem produto, não tem absolutamente nada. Com maturidade, né? Você cresceu junto e já tinha diretoria, já tinha áreas há anos, porque é core da empresa, digamos assim, quase. E aí você entra na Globo para criar do zero, né? Um negócio que, teoricamente, é uma empresa de serviço, tudo bem, entretenimento, mas não é indústria, né? Se a gente fizer um comparativo. E você cria isso. Vamos pensar, nesse primeiro ponto, culturalmente, você sente que teve um desafio muito grande na criação da área e ainda continua e já melhorou? Quando eu digo culturalmente, porque, cara, quando você está numa empresa de operação, o pessoal fala, nossa, eu dependo aqui da logística, tem integração. Mas acredito aqui que a cultura de um diretor de novela, por exemplo, né? Para fazer tudo sozinho, de repente ter um cara operando a logística, pode culturalmente não ter sido tão fácil a criação, né? Não foi e não é, né? Existe um... Eu vou chamar de choque, mas é um choque que para o negócio ele é bom, né? Que é um conflito ali do equilíbrio entre a visão artística e a eficiência operacional. A visão era exclusivamente artística, né? Então, a camada de desperdício que existe ainda na cadeia, ela é significativa. Né? Apesar dela ter vindo, né, numa redução contínua, ainda existe uma camada muito expressiva em função desse valor artístico que é, de fato, parte do core da Globo. Isso. Né? É core mesmo. Então, o embate cultural, se a gente pode chamar dessa forma, é exatamente entender que isso é valor. Né? Existe, de fato, uma camada ali que ela vai existir, né? Porque o negócio demanda isso, porque o processo criativo demanda isso. E está tudo bem, né? Mas isso não quer dizer que eu não tenho que olhar e trabalhar a eficiência operacional dentro de um universo de desperdício, ali, de oportunidade muito grande. Então, sim, é difícil, né, você trabalhar um olhar de eficiência, né, de produtividade em alguém que está ali criando. Isso. Mas a gente tem conseguido trabalhar de forma muito rica essa construção da visão com eles. Né? Entendendo que, tudo bem, eu aceito e tolero e incluo na minha mudança o que é valor para você, no conceito artístico, mas, existe algo aqui que dá para construir. Né? Então, a gente vai dando esses passos e mostrando camadas de valor. É mais lento do que, né, entrar numa empresa que já tem como core ali essa parte da eficiência, mas é gostoso de ver porque você está falando de mudar pessoas, né? De mudar a cultura, e não necessariamente de mudar um processo. Né? Então, para mim está sendo muito rico aprender a trabalhar essas diferentes camadas de gestão da mudança, né? Que é muito mais um olhar humano, cultural, do que um olhar processo. Ele acontece, mas essa camada é mais valorizada, é mais relevante do que o processo em si. Mas então, Felipe, eu acho que assim, para mim, inclusive, que eu venho da indústria, a gente estava conversando, tem uma diferença muito... Você consegue traçar um paralelo para a galera entender, ou seja... O que é que acontece lá no mundo da logística? Sim, o que dá para você exemplificar aqui no seu mundo hoje, desse valor artístico? Que no lado fabril a gente percebeu que isso não faz sentido. A gente tem... O processo produtivo da Globo ele não é muito diferente de uma linha de produção de veículos, por exemplo. Né? Você tem ali um artista que cria um cenário, que é como se fosse um arquiteto, um designer que está ali criando um automóvel.
Uma vez que isso chega para a execução da produção, que é a diretoria, que eu estou inserido nela, você tem uma área que transforma esse projeto em algo tangível, em algo execuível, né? Então, a nível de projeto, né, técnico e orçamento é viável. Uma vez que essa análise é feita, isso vai para a linha de produção, né? E aí a gente tem fornecedores que fornecem matéria-prima, né, que de fato vem a madeira, vem o cenário. Essa matéria-prima entra num processo de fabricação, que é como se fosse um assembly line, né, que ali a gente pré-monta aquilo que vai para o estúdio. Uma vez que isso é aprovado artisticamente, né, está construído, então saiu do computador ali e agora se tornou real, aí a logística assume isso, né? Então, a gente vai, absorve isso, armazena isso, até que seja o dia de montar no estúdio. E aí, quando é o dia de montar aquele cenário, a gente movimenta isso de uma forma super cadenciada, programada, né? Tem o tact time, tem os vagões. A gente leva isso para o estúdio, monta, grava, desmonta, e a gente volta a armazenar tudo isso. Estou imaginando, fazendo um paralelo assim, é parecido com a indústria de construção. Você trabalha por projetos, com budgets definidos e realizações que têm que acontecer. O que você está falando só desculpa interromper, esse de montar, por exemplo, vamos pensar o Projac, né? Que é um lugar clássico lá que grava as novelas, por exemplo, no Rio. O que você está falando é que, por exemplo, vai ter temporada ou dia, 1 dia, 2, 3 dias que vai gravar uma novela e no mesmo espaço físico se desmonta, monta outro set para gravar outra novela, desmonta, monta outro de novo? Então, todos os dias nós montamos e desmontamos todos os dias. Estúdios. Todos os dias. Por exemplo, para uma novela, para uma série, etc. 11 estúdios. Mas não faz a gravação de uma bateria de 5 capítulos? Faz, sei lá, num dia só, é isso? Não, você faz cenas. Cenas, tá bom. Você grava cenas diferentes. Beleza. Até porque, para gravar uma cena bem feita, existe o olhar para a pessoa, né? O elenco tem que... A representação artística da pessoa ali. Pode ser que tem dia que você grava 2 cenas, 3 cenas. Cada cena que você grava, você tem que gravar em torno de 6 vezes, 5 vezes. Então, não é gravou próxima, né? É gravou, repete. Então, isso é comum na indústria, tá? Isso não é só a Globo. Então, a gente monta e desmonta esses estúdios todos os dias. E isso é a Globo que faz, né? Perfeito. Então, a gente, inclusive, é benchmark global. Né? Vem pessoas aqui entender o que é isso que a gente faz, né? Porque lá fora o modelo é outro. Mas qual é a diferença? Que lá fora, as áreas de produção, né? Tem a questão do espaço, né? Que são estúdios gigantes que existem. E tem a questão do tipo de obra. A nossa obra ela é aberta, né? Então, a novela, principalmente, ela está mudando o tempo todo à medida que os telespectadores, né, os nossos clientes, eles estão dando feedback, né? Então, existe adequação de texto, o que não acontece numa série. Uma série você gravou ali... Já era, só solta a temporada inteira. Exato. Então, o modelo de produção também influencia muito o modelo desse monte. Perfeito. Hoje é dia 6 de outubro de 2022. Porque alguém vai nos assistir em 2025, a gente vai estar sendo ouvido, entendeu, Davi? Por alguém, vai querer ver. E essa semana, hoje e amanhã, são os 2 últimos capítulos. E quando for no ar o nosso episódio, na verdade, já vai ter acabado a novela Pantanal, né? Sim. Novela Pantanal. A novela Pantanal, por exemplo, lá no Pantanal, não desmonta todo dia aquilo lá. Não, ali a gente... Porque ali é mais fixo aquele cenário no Pantanal, né? É porque ali a gente fez dois movimentos diferentes. Um movimento que ele é muito comum, que é a locação externa. Perfeito. Então, de fato, foram 3 viagens feitas para o Pantanal, né, para o Mato Grosso do Sul. E é um pessoal da sua equipe que vai junto com os caras que criam ali o negócio. O pessoal da minha equipe, ele, nesse caso, tem 2 atividades centrais, aí, 3 da logística, né? O envio dos materiais. Perfeito. A locação em si. Então, quem foi lá prospectar aquela fazenda foi o meu time de locação. E os figurantes, né? A figuração que participou além do elenco também é o meu time que compôs ali a cena. Ah, é? Sim. Olha aí. Toda a parte de figuração. Polivalente. É a matéria-prima. Esse é o MRO, Davi. É o MRO do pessoal lá. Chamar figurante de MRO. Mas está acabando. E aí a gente replicou boa parte daqueles cenários no estúdio, que é um estúdio que ele é considerado fixo, que já desmontou, inclusive. A gente desmontou ele, termina de desmontar hoje. Porque já gravou, né? Porque já acabou, Já gravou? Não vai ser aqui alguma coisa para surpresa ao vivo, assim, não? Será? Não sei. Não, isso aqui quando for no ar já... mas eu de fato não sei. Não sabe mesmo? Isso é segredo grande lá. É mesmo? Vai na ilha de edição, a gente não fica sabendo, assim. Porque tudo isso que a gente fala de gravar e tal, isso vai para uma ilha de edição e passa por um processo denso de pós-produção. Tá.
E aí é ali que acontece a mágica do que a gente vê no ar, né? Perfeito. Então, de fato, nem você fica sabendo muito, assim. O que vai, não. O que foi gravado, sim. Isso, o que foi gravado, sim. As versões gravadas, sim. O que exatamente. vai... E é verdade que às vezes grava mais de um final mesmo? Isso aí é mito ou é realidade? Não, é real. É real. Te grava, cara, vamos gravar 3 finais e vamos escolher qual a gente põe no ar. Não são todas. Isso, né? não são todas. Mas aquelas tramas que são mais travadas e que pelo feedback do público faz sentido fazer isso, sem dúvida é feito. E aí é no último momento ali. Que no último momento? O diretor entra na sala de edição, define... E vai no ar e precisa cenar. Alternativa C. É isso. Sem dúvida. Sabe que eu fiquei super... Assim, a gente fala em supply, a gente fala em logística, a gente fala em processo definido, em ter eficiência nos processos. Isso é multiprocesso. Sim. Como é que você lida isso com o teu time? Como é que você prepara o teu time? Porque o pessoal tem que ser polivalente, né? Tem. Como é que você faz isso? Primeiro assim, eu terceirizei a minha operação, a maior operação que eu tinha de logística, né, no ano passado. Foi um projeto em prol dessa mudança de modelo de atendimento logístico nos estúdios. Perfeito. Hoje eu tenho uma equipe que ela é mais de gestão, né? Então a gente de fato, exceto manutenção e produção de locação, são pessoas que estão mesmo associadas a uma gestão de operação. Fornecedores externos. Isso, de fornecedor, de custo, de clientes internos e de performance. E eu tenho uma torre de controle, né? Então eu criei 4 pilares e uma torre de controle para que toda essa massa de dado que a gente está gerando a partir dessa transformação, dessas mudanças tecnológicas, para que elas tenham um canal único que eu consiga trazer uma inteligência de informação a partir dos dados. O time, ele trabalha por área, por escopo de operação. Então, tem um time que trabalha figuração, tem um time que trabalha veículo de cena, outros que trabalham logística e assim por diante. O que eu faço para disseminar um pouco o conhecimento e trazer sempre visões diferentes para esses blocos de processo é girar essa equipe, né? A cada 12 meses, talvez, depende do grau de maturidade que eu estou com eles. Job rotation mesmo. É isso. Eu vou girando exatamente para sempre estar com visões diferentes em cima desses processos. E o que a gente tem feito de forma mais estruturada é embarcar tecnologia nesses blocos de processo para que eu consiga, a partir dos dados, aí sim falar em processos cada vez mais estruturados, mais firmes, mais resilientes às mudanças do negócio, que a Globo está mudando muito. Então, muito da transformação que a gente está fazendo do digital é para que esses dados suportem mais, né, deem mais sustentação para os processos que a gente vem implantando. E que é super difícil, porque o negócio Globo tem mudado, né? Não é só a logística que está puxando, pelo contrário, assim, a Globo está com uma cultura nova, a Globo está com uma estratégia nova, e a Globo agora entrou com a pauta ESG muito forte, são compromissos firmes que ela entrou. Então, isso tudo está gerando mudanças significativas em tudo isso que a gente está construindo como áreas de blocos de operação, enfim. Então, ano que vem, certamente, vai ser mais uma onda, mais uma mudança, mais um ciclo que a gente vai gerar. E isso é parte do negócio Globo. Então, estou lá há 5 anos, são 5 transformações que a gente tem passado. Davi, na sua experiência como indústria, você, por exemplo, adquiria alguns bens que vão lá para o balanço, né, patrimonial, por exemplo, um notebook, né? Por exemplo, um monitor, né? Antigamente se comprava bastante monitor, né? E você controlava esses monitores, certo ou não? Notebook você comprou. Você põe etiqueta no monitor ou não? Era muito mais finanças, mas a gente exercia um forte controle em tudo que é ativo. Né? O controle do ativo, exatamente. Sem dúvida, fazia parte disso e a gente tinha, principalmente na parte de transporte, deslocamento, quando você tem várias unidades. Então, finanças tem lá no livro. E você tinha que fazer o físico bater. Você comprava, controlava a operação. Se isso mudava de lugar, ele tinha que controlar. Agora, o ativo. O notebook é um ativo de uma indústria, por exemplo, no escritório. Né? Existem ativos na Globo, como, por exemplo, a roupa, né, do figurino. Né? Será que faz sentido, Davi, controlar o ativo da roupa? O que você acha? Acho que o Felipe tem que contar isso. O Felipe vai contar isso para a gente. Será que... Esse negócio, ele terceirizou só o transporte, movimentação ou controle do figurino? Como Legal. A terceirização ela foi de todo o estoque, de toda a operação logística. Né? E por que terceirizar? Existem hoje nós movimentamos em estoque, nessa operação de monta e desmonta, em torno de 35 mil itens dia.
que eu tiro do estoque. 35 mil itens Dia. Dia. Você achou que estava difícil para você, Davi? Eu acho que nem Marisa, a Luísa tem 35 mil dia. Coisa que eu tiro do estoque, levo para estúdio, tiro do estúdio, volto para estoque. E aí, quando eu volto, nem sempre eu volto. Porque imagina você que, numa cena, o diretor pediu para pegar essa cadeira e jogar e quebrar aquela estante. Eu perdi esses materiais, entendeu? Isso não volta. Esse ativo não existe mais. Esse ativo não existe mais. Então, isso... Cara de finanças, vamos lá. Isso é vivo. Isso é muito vivo. Tem um aspecto desse estoque todo que dificulta um pouco esses business plan que eu venho trazendo para o negócio ao longo desses anos. Que o estoque ele é despesado. Ele não é estoque. Não existe valor contábil. Então, é uma compra que eu vou lá na rua e acabou. Isso entra como despesa, não como um item de estoque. Então, pode descartar depois. Mas por que não pode? Porque aí que vem o contraponto, né? Porque a Globo hoje ela tem o maior acervo, arrisco assim, tranquilamente a falar, da América Latina. Tanto de itens de cenografia, quanto de figurino, quanto de materiais históricos. A Globo é uma das grandes compradoras de itens de época do Brasil inteiro. Né? Eu vou fazer uma novela de época, imagina que aquilo que está ali, boa parte do que está na cena, de fato, é representação real de item de época. E eu tenho que cuidar disso. Né? Existe uma responsabilidade aí, até meio que social, né, de cuidar desse estoque. Só uma parte depois para não perder o raciocínio, mas eu fiquei curioso. Tem um armazém, cara, um galpão? Tem múltiplos. Quando eu cheguei São armazéns Globo, mesmo? Quando eu cheguei, existiam 86 pontos de armazenagem dentro dos estúdios. Só ali, naquela área. Hoje a gente deve estar operando com em torno de 40, mais ou menos. Deu uma consolidada. Mas chega a ter prateleira, igual a gente pensa num... Sei lá, olha para a Natura. Se olha para a Natura, para a Ambev, eu vou pensar, cara, que tem armazém com rua, tal. Tem igual hoje na Globo? Então, a gente tem múltiplas estruturas de armazenagem. Por que são múltiplas? Porque isso foi sendo pensado por pessoas diferentes, que o foco era atender estúdio. O foco não era a eficiência logística. Aquele foco artístico que exatamente. Falou. Exato. Cara, o que é mais fácil para você me entregar esse volume todo de material aqui? Então, quando você olha a estrutura que existe, certamente o olhar não foi pensando na eficiência logística, no modelo logístico. Mas, por outro lado, os novos que vêm sendo implantados, eles já estão vindo com esse olhar. Com esse dá um mix aí. Qual é o grande modelo de armazenagem de materiais na Globo hoje? São carros metálicos, né? Carros de 2 por 1,80, que você ali dentro coloca cenários, materiais, e aí você vai diminuindo o tamanho desse carro. Então, a gente chama de carro C1, que é o que guarda os cenários, né? As peças, de fato, ali que... Mas é como se fosse um caminhão com um container, sei lá? É literalmente uma estrutura metálica, né? Meio que com grades, não como um container. Ela não é fechada, ela é mais aberta para facilitar o acesso. Com rodízio, 4 rodízios, embaixo, que perfeito. é puxada por rebocador. Mais ou menos aquele conceito dos carrinhos que alimentam os centros logísticos. Ou se a gente fosse pegar, pensar errado, né? Mas a gente só pode dar um exemplo visual em filme. Como se fosse aqueles de circo, que tem os animais ali, a grade e puxa o negócio do circo, e puxa o elefante, puxa o leão. São os trenzinhos que tem nas montadoras. São os trenzinhos, é isso. Os trenzinhos de montador. Então, isso é o que foi pensado. E aí, para a peça cenográfica, pensou-se numa dimensão. Para itens de decoração, né, que vai desde geladeira, cadeira, sofá, pensou-se em outro. Para itens leves, como livro, pensou-se em outro menor. Perfeito. E assim por diante. Então, dentro das armazenagens, no caso que a gente chama de dressing, né, que são esses materiais que não é figurino, a gente tem esse tipo de carro armazenado, segregado por tipo de material, e cada carro representa um cenário. Então, no cenário eu tenho 4 carros, 5 carros e assim por diante. Esse é o modelo. É bom, é ruim? A gente... Né, trade-offs, como tudo. Trade-offs, exatamente. Agora, o que eu venho implantando de novidade é sair um pouco desse modelo. Porque esse modelo, a gente danifica muito as peças, sabe? A verdade é que você empilha o máximo, né? Você tenta ocupar o máximo ali aquele carro e acaba danificando demais os materiais. Então, o que eu tenho feito é colocado isso em prateleira, né? Conceito mais padrão de indústria. Usei benchmark, por exemplo, de empresas de colchão, né? De empresas de móveis, para estruturar as novas partes de armazenagem que a gente tem. Figurino é mais padrão. O figurino é arara mesmo, né? São braços assim, metálicos, né? De sustentação de roupa. Não tem muito segredo ali.
A gente usa modelo de Renner, de CIA, mas o que a gente vê no mercado é um pouco do que a gente tem. Perfeito. E ficam separados. Claro que existe uma separação do que é figurino para o elenco, né? Fica próximo deles, do camarim, e para o que é a peça cenográfica, que é o backstage ali, literalmente, do Eu acredito que tenha ainda, né, separação, se a gente pensar em produto de alto giro, né? Sempre comparando a indústria, produto de alto giro e baixo giro, quando está na gravação de uma coisa, você falou que você tem um acervo muito grande, né? Sim. Que é onde você estava falando que pode descartar ou não pode. Você falou pode e não pode, porque você tem uma responsabilidade social por todo esse acervo que você tinha comentado. Esse produto de alto giro que eu estou comparando, na verdade, quando você está gravando uma série novela, isso deve ficar mais próximo ali, fechado naquele setzinho, enquanto outros que talvez não sejam usados há 2 anos estão armazenados de outra maneira. É isso mesmo? Exatamente. Então, eu só tenho próximo ao estúdio aquilo que é daquele produto. Daquele produto. Que está sendo gravado ali. Isso, perfeito. Aí eu tenho as outras armazenagens que elas são mais isoladas, que são armazenagens para seleção de material. Então, é onde o público artístico vai lá, e aí está tudo à mostra, literalmente. Isso não fica em carrinho, né? Ele vai, ele olha o sofá, ele pega, ele toca, ele fala, é esse, aí eu vou, separo, levo lá para cima, né? Porque aquilo vai entrar numa cena. Então, os blocos de armazenagem são divididos também por tipo de utilização artística. Né? O que é estúdio, para mim, é como se fosse uma linha de produção. Então, eu já sei que quando entrar esse cenário, eu vou colocar esses carros lá dentro, está ali na boca do estúdio, coloco. Mas o que não é, eu preciso mostrar isso de uma forma atrativa também para que eu consiga girar esse material do meu acervo e evitar compra, né? Que aí esse é o grande lance da nossa evolução. Você, apesar de armazenar, tem que estar disponível. Mas o que me deixou muito curioso, Alex, sabe o que foi? Com essa variedade de processos que ele tem, apesar de ele ter terceirizado o transporte, a armazenagem, ele falou em transformação digital, em base de dados, torre de controle. Aí, vamos chegar lá, mas para não perder o gancho de quando eu puxei isso, e como é que controla o ativo que foi e não voltou? Como que ele tem os dados para fazer a transformação digital? Como é que você dá baixa? Tem tag? A pergunta é, você está tagueando etiqueta nas roupas? A gente testou 2 formatos. A gente testou o RFID, né, em figurino de personagem, então aquilo que é a roupa de maior valor, de fato, artístico. Funcionou, mas foi uma conta que não fechou. É caro? É caro, ainda é caro. Né? E aí o dólar subiu, aí inviabilizou mais ainda o BP. E aí a gente hoje está entrando com o código de barra, que é o mais primário ali, mas não é tão binário como o minúscula. Né? Por quê? Porque se o código de barra aparece em cena, eu já estou impactando o valor artístico daquilo. Você está lá vestindo figurinha, novela de época, Dom Pedro. a pessoa está no Dom Pedro, aparece o código de barra pendurado. É isso. E é muito surreal, porque quando a gente vai para o figurino, ainda é mais fácil esconder, né? Mas a gente passou por uma situação de porta-retrato. Era um porta-retrato, né? Eu colei o código de barra atrás, estava tudo bem. Não estava tudo bem, porque na cena ele pegava o porta-retrato para ver a foto, né, num momento emocionante, e a câmera estava pegando exatamente de frente. E aí, o que acontece com isso? Né? Acontece que essas áreas artísticas, elas começam a tirar. Então, tira, corta... Que coisa esse negócio? Que coisa. Então, quando eu falei lá no início, né, da transformação cultural, né, de mudar cabeça, né, de mudar a forma de olhar, não é a cabeça, é exatamente nesse aspecto. Né? É mostrar para ela que o fato dela tirar aquilo impede... gera risco para aquilo voltar para a cena na próxima vez que for gravar, né? Dela não ter visibilidade do estoque dela mesmo. Né? Então, ela não sabe o que tem no estoque. Então, a gente vai incrementando essas camadas de geração de valor, de percepção de valor para aquilo que a gente está construindo, entendendo que existe uma barreira que não é pequena, né? E não é conhecida. Né? Pode ter até almofada, tá do sofá, tá fora do sofá. Cara, já arranca essa etiqueta aí. É isso. E aí, respondendo assim, a complexidade do controle que a gente está implantando, vai ser exatamente identificar esses pontos de fragilidade. Né? Qual é o cenário que está tirando mais, qual é o item que está tirando mais, aonde que está o desperdício, aonde que está a perda nesse retorno. É algo que a gente vai descobrir. Né? À medida que a gente vai implantando, a gente vai descobrindo e trabalhando as pessoas. Né? Pergunta meio arriscado de fazer, se tiver muito você não fala nada, né? Mas a gente fala muito, quando a gente fala, por exemplo, de varejo, né, que tem esse controle com muitas SKUs, e a gente sabe que
quanto menos tem controle, por exemplo, com código de barra, põe o produto, põe no pallet, papapá, sempre tem desvio e sempre tem algum roubo na cadeia. Você pega, eu já falei com vários diretores de supply de supermercados e varejistas, o cara fala, olha, puta, a gente já conta no ano que 3%, 4% do ano, cara, vai ser roubado, vai ser desviado nas operações logísticas. De alguma forma. Essa falta de controle, teoricamente, estimula, né? Ainda mais que não é um ativo, você sabe já mapeou, não mapeou, teve caso, não tem, diminuiu? Eu falei, é meio capciosa a pergunta, mas... a gente tem, né? Tem bastante até. Quando a gente implantou o RFID, a gente teve a primeira, talvez a única até hoje, medição real Perfeito. do que era o desvio. Caro, mas real. E como é que caiu. A gente saiu de 10,2% de desvio para as peças. A gente colocou em torno de 5 mil peças, né, a tag. Perfeito. A gente começou com cerca de 10% e acabou com 0,2%. Nossa. Porque às vezes nem roubo somente né? Às vezes perdeu, extraviou. Tem isso. Tem de tudo. Tem de tudo, é isso que eu imagino. Porque é isso, né? As pessoas sabem que não tem. Isso, o fato de saber que não tem controle torna te atrativo. torna atrativo. E ainda mais uma massa de pessoas muito grande que compõem os estúdios. A gente tem alguns casos e eu acredito muito que o caminho que a gente está seguindo, ele é um caminho reativo, né? Porque código de barra ainda é uma tecnologia de reação, ela não é preditiva, Exato. Né? Ela é reativa, mas é uma reação que vai trazer uma camada de dado, né? Vai mostrar para o negócio o tamanho disso. Perfeito. E aí eu acho que a gente vai conseguir, a partir disso, incrementar tecnologias e avançar Então, só agora, sim, falando da pergunta, Davi, acho que toda transformação digital exige alguma coleta, algum controle de dados para você poder fazer alguma coisa. E como é que então, né, respondendo a pergunta do Davi, transformação digital dentro aí da Globo, na área de logística? Eu diria assim, não é tão... É mais complexo. Por que é mais complexo? Porque as pessoas que estão ali, elas nunca tiveram tecnologia no dia a dia delas. A tecnologia é algo super novo. Quando eu entrei em 2017, o controle em Excel era algo novo. A gente está falando de pessoas que não conheciam nem o que era a logística. Então, hoje, quando a gente traz um fornecedor, né, que tem um know-how logístico, não é tão mais binário assim falar de controle, falar de entrada e saída, falar de catalogação, né? Mas isso era desconhecido, literalmente. Né? Não tinha noção de conceito logístico. Então, a dificuldade para mim assim, é trazer o conhecimento básico, a camada básica de conhecimento para pessoas que, de fato, não tinham nem acesso a esse tipo de solução. Então, quando a gente começou a incrementar processos de melhoria, né, a trabalhar as principais camadas de ganho dentro da possibilidade de ter todo esse volume que eu falei aqui sem nenhuma tecnologia embarcada, a gente foi nos elementos centrais, né? E estimulando as pessoas a fazer melhor o que elas estavam fazendo, gerando condições a partir de metodologia, né? Aplicando Lean, aplicando o Six Sigma depois, né? Para que elas começassem a fazer melhor o que elas faziam sem nada, sem falar em tecnologia ainda, porque era muito cru, né? E porque o negócio ainda não estava com apetite para investir nisso. E aí a gente começou a entrar mais forte, né? A desenvolver ferramentinhas, desenvolve um aplicativo aqui, desenvolve testa uma tecnologia e mostra para eles o tanto que facilita o dia a dia deles essa tecnologia, mas é muito distante ainda, muito distante, né? A gente está longe ainda de falar que tem uma transformação digital ali dentro. E certamente, quando a gente virar esse processo, a gente vai enfrentar muitas barreiras associadas a processo, pessoas, frente a um modelo que está rodando há décadas, né, e que, de repente, entrou uma empresa nova, uma mentalidade nova e está querendo mudar tudo isso, trazendo valor. A transformação digital, certamente, para mim, a maior barreira, a maior dificuldade, né, que a gente vai enfrentar é, de fato, associado a mudar pessoas, não é mudar o processo em si. Né? É o mindset delas que aquilo faz sentido. E quando você fala isso, é o teu time ou o resto do pessoal da operação que recebe esse serviço? Qual que é o mais difícil de mudança do mindset? É 360. Né? Eu tive uma conversa com uma cenógrafa, eu estava no Rio essa semana, tive uma conversa com ela e eles sempre trazem a fala da nova operação logística, né?
E ela elogiou super as pessoas. Nossa, que eu tô com o almoxarife, que ele é maravilhoso. E quando fala isso, eu até arrepio um pouco. Falei, meu Deus, como é que vai ser quebrar esse modelo, né? Ele faz o que ela quer, né? É por isso que ela adora. E aí eu fui embarcar a conversa, falei, não, que legal e tal, mas, pô, a gente vai virar o sistema e tal. Ela falou, Felipe, esse sistema não vai funcionar. A gente não vai parar de ir lá mexendo no estoque. A gente vai continuar indo lá e pegando a peça que a gente precisa. E eu falei com ela, tá tudo bem isso acontecer. Não tem problema, né? A vantagem do sistema é que eu vou ver o que está acontecendo com a peça, né? Eu vou ter condição de te dar visibilidade do que aconteceu com ela, do estoque da Globo, de tudo que a gente tem, né? Você tem essa peça e mais 20 iguais para usar. Então, você já percebe uma carga muito forte na fala, né? Então, não é só a equipe na dificuldade de mudar a cultura do que eu faço, como eu atendo, para o que o sistema vai demandar de mim. É também o cliente, né? É o hábito dele de entrar lá e pegar e sair. Então, hoje ele entra numa copa, pega lá um copo, um alimento, alguma coisa, uma flor, sai e vai para o set. Bom. Então, como é que você quebra isso, né? É um processo. De fato, assim, a gente vai ter que amadurecer muito aí ao longo do próximo ano, principalmente, essas disrupções mentais aí que existem de hábitos. Fala. Aquela hipótese do catálogo eletrônico tipo IKEA, de você levar a realidade virtual, o cara vê e fala, quero esse, traz lá. Está longe disso. Está longe. E ontem, falando com os executivos da empresa que está, né, trazendo todo esse know-how logístico, eles falaram isso, falou, Felipe, eu acho que a gente vai ficar muito longe, né? E pode ser que nem faça sentido tudo isso que a gente está desenvolvendo. Falei, pô, calma, porque depende da ambição, né? Depende da visão que a gente está tendo. Porque hoje eu estou falando de Estúdios Globo, mas como é que eu mostro esse meu estoque para as outras Globos, né? Para o jornalismo, para o esporte, para o Multishow, para o GNT, para a Globo Filmes? Eles não vão ficar vindo aqui olhar meu estoque, né? Aí sim você começa a ampliar a sua perspectiva de valor. E aí sim eu acredito que a gente consegue potencializar e dar sentido ao que a gente está construindo como catálogo, né? E vai saber o futuro, né? A Globo, de novo, tem o maior acervo da América Latina. Quem sabe isso um dia vira negócio. Hoje não. Hoje não é interesse definitivamente da Globo transformar isso num negócio. Quando você diz negócio, é ceder para outras emissoras, isso? Para outras emissoras ou para outras pessoas, né? Porque lá fora, o Warner, por exemplo... A Warner, você vai lá alugar um móvel. Pô, eu quero fazer uma festa e alugar uma mesa. O acervo da Warner nos Estados Unidos, ele está liberado para você ir lá alugar aquela mesa. Pessoa física. Davi que gosta de dar festa. Isso. Então, as possibilidades são muito grandes, sabe? Por isso que é importante ter a solução pronta, né? Sem dúvida. O que vai ser feito com isso, a gente vai estimular o negócio a fazer o máximo, né? Extrair o máximo da solução. Porque realmente, né, quando a gente pensa no trade-off, né, até onde... Acho que esse é um insight importante para discutir dentro de cada empresa, né, dentro de cada ouvinte que está com a gente nos ouvindo agora. Até onde vale a pena você na tua empresa com... Eu vou falar um termo mais chulo só para pegar burocracia, com controle... Até que ponto deixa de adicionar valor ao negócio. Exatamente. Porque tem um momento que cruza, né? Cruza uma barreira de falar, cara, isso não está adicionando mais valor ao negócio. Então, você pega essa criação artística que você falou, artística. Puxa, imagina estou imaginando aqui, né? Minha mulher é estilista, por exemplo, né? Mas ela foi estilista. Cara, não é um negócio linear, né? De programação, igual eu fui. Eu comecei minha carreira como programador, como dev. Que não tem nada a ver, minha esposa comigo. Tipo, minha esposa, hoje ela pinta, tal, faz algumas pinturas, alguns desenhos. Cara, ela passa viajando ali com horas. Acho que eu vou pegar uma tinta. Ela pega. Acho que eu vou pegar não sei o quê. Você imagina e fala, não, você tem que fazer uma requisição na hora de pintar, qual tinta você quer, que está lá no armarinho, você pede para mim, aí eu vejo se tem disponibilidade de estoque para ver se te dá tinta no momento criativo dela pintar. Que ela quer pegar a cor ali, pegar na mesa, jogar todas as cores e sair pintando. Né? Não quer ter essa restrição de falar, eu peço uma cor específica para eu testar no meu desenho e depois volta. Você vai acabar com a criatividade do artista. Né? Então, e para as empresas, eu acho que tem isso, né? Porque eu vou dar um outro exemplo, que é um exemplo interessante. A gente teve oportunidade, anos atrás, de ir lá para o Silicon Valley com diretores e heads, né? Diretoras de logística, de supply, de compras para os Estados Unidos, lá para o Silicon Valley. E dentre algumas visitas que a gente fez lá, a gente visitou o Google. E quem recebeu a gente foi o VP de Procurement do Google. Foi legal. Caramba, a gente estava lá no Google, o cara deu uma palestra para nós. Aí você fala, Google, cara. O que você imagina, né? Você fala, cara, deve ser muito top, né, cara?
pô, a área de procurement do Google deve ser tecnologia, deve voar o negócio e tal. Na hora que ele começou a apresentar para nós, a gente falou, opa, a maturidade do Brasil está bem melhor que essa aí, cara. Não é tanto, né? Aí você entende, você fala, pô, mas o Google, será que o Google é uma porcaria? Será que o Google é fraco? O Google não, na verdade você fala, cara, você tem, né, vários players, por exemplo, que são parceiros nossos, como, vamos pegar, tem os nacionais, né, Paradigma, Mercado Eletrônico, mas vamos pensar Estados Unidos, uma Culpa, uma SAP Ariba, né? Você fala, pô, cara, deve ter uma plataforma. Não, a gente fez em casa mesmo. Puta, é o Google, os caras têm dev pra caramba, legal. Mas você olha a maturidade, não é tão alta a maturidade. Tem um serviço de ser autônomo. Aí você fala, pô, mas por que o Google não avança na maturidade? Sim. Porque qual é o valor? O valor do Google ele já tem uma margem de negócio alta. Compras para os caras é legal para operação, é legal para adicionar um valor, dá um save em várias coisas. Mitigar risco, importantíssimo, mas você matou. Cara, o que eles mais investem lá em termos de governança e mitigação de risco. Mais do que pegar o mais barato, mais do que pegar um negócio que vai demorar muito, porque a criatividade deles de criar coisas, cara, eu quero rodar um negócio novo que eu criei um servidor. Cara, liga o servidor agora. Não vou ficar esperando cotação do servidor para depois ir. Cara, não. Cara, é uma empresa que respira agilidade. Então, o valor do Google de negócio chega a um dado limite que fala, daqui para frente não vale ter burocracia, eu estou perdendo dinheiro em vez de ganhar. É isso. Né? Eu acho que esse é o grande insight. Dinheiro numa parte do processo que não faz sentido, é melhor isso, em outra. É isso, acho que esse é o grande insight, né? Porque a gente pega, vou usar também uma palavra antiga, uma pessoas que são meio xiitas, né? O cara veio de uma indústria com tudo controlado, com tudo ali, fala, eu tenho que implementar essa regra do pro. Cara, isso pode gerar perda no seu negócio de dinheiro, né? Ao invés de gerar ganho no dinheiro, no negócio, no valor. Ou não investimento no negócio certo. Mas eu acho que uma coisa que o Felipe falou que é importante, a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar aberto para isso. Porque hoje pode não ser interessante, como ele falou. Mas daqui a pouco eu tenho um universo todo para alimentar que eu preciso estar preparado. Eu acho que esse exemplo que você deu é legal, porque em vários segmentos isso acontece. Tipo, gestão de fornecedores na indústria automobilística. Ela é benchmark, mas ela não vai para SRM de jeito nenhum, porque não agrega para o negócio dela. É isso. Então não faz sentido. Mas ela está preparada. Eu acredito ainda que a tecnologia, né, quando a gente entra com investimento massivo em tecnologia, a gente nunca deve pensar só naquela solução que parece ser a mais óbvia. Né? Então, eu estou resolvendo um problema de falta de controle de materiais. Na verdade, o que você está resolvendo é um problema maior. Né? Você está gerando oportunidades futuras para o negócio Globo. Né? Então, eu não estou resolvendo o controle aqui de peguei o material e não sei se ele vai voltar ou não. Isso é muito curto prazo, né? Isso é muito visão imediatista. Né? Então, que tipo de solução eu construo para dar um passo além daquilo que é óbvio, daquilo que está na minha cara, né? Daquele problema que é muito evidente, daquilo que está gritando demais. E eu acho que quando você se conecta mais a negócio, né? Traz essa visão, esse olhar adicional de falar, não, peraí, deixa eu olhar por outra perspectiva, a perspectiva das oportunidades, daquilo que não está na mesa. Eu acho que você acaba criando soluções que são mais sustentáveis, que daqui a pouco é isso, o negócio vai olhar e falar, no fundo, existe, né? No fundo, Felipe, eu acho que você está coberto de razão e para mim isso é um dos grandes diferenciais de colaboradores do time, do executivo, qualquer cargo que eu queira falar, que eu vejo no ser humano. Se alguém me pergunta, lógico que você tem um monte de coisa para ensinar para alguém ou que você vai aprender com alguém, mas alguém vem pedir um conselho de carreira para mim, Alex, me dá um conselho só, o que eu tenho que fazer para crescer na carreira? Cara, eu teria uma oportunidade, como o Davi, como você, teria um leque de competência para falar para o cara, né? Eu resolvi escolher uma frase, se eu tiver que escolher uma frase, falar, como que eu tenho que crescer na carreira? Eu vou falar para o cara o seguinte, faça o seu bem feito e mais alguma coisa nova. É o conselho que eu falo, se eu tiver uma frase de segundos no elevador para falar para um cara crescer na carreira, é isso. Cara, faz muito bem feito seu e cria alguma coisa além do negócio que te pedem. E é o que você está falando. Porque o profissional que perceber que não é só, o que é o seu bem feito? Eu vou controlar o estoque da peça, voltou controlado, não perdemos itens. Isso é fazer o seu bem feito que te espera na logística. Mas para você crescer, Felipe, lá dentro da Globo, como você já está crescendo, né, e pegar a cultura e qualquer outro profissional, o que você vai fazer além?
cara, eu vou adicionar valor ao negócio, uma coisa que ninguém nem imagina. É aí que está o pulo de salto na carreira. É aí que você vai ser promovido. É aí que você vai construir coisa nova. Se for um empreendedor, vale a mesma coisa. Faz o seu bem feito. Cara, o que meu cliente quer que ele nem espera ainda que eu vou criar? Então, no fundo, é isso, cara. Você tem que pensar no negócio que vai adicionar valor, que não é o feijão com arroz ali. Só que o feijão com arroz tem que ser bem feito. Tem que ser bem feito. Não pode deixar de fazer. E impulsionar o negócio para isso. Né? Isso. Influencia, né? Vai lá, corre, mobilize as pessoas para essa mudança que você acredita nela. Se faz sentido para o negócio, se você acredita que faz sentido de fato, começa a mobilizar, né? Começa a dividir sua ideia, começa a ouvir insights diferentes para a sua ideia. Eu concordo 100%. Eu acho que aí está o diferencial grande que existe. E não é fácil, né, fazer isso. Não é fácil. Você se perde na operação que você tem responsabilidade e você esquece de parar para pensar no que você pode agregar. Você fica tão preocupado em entregar o que você tem que você não pensa no novo. Sem dúvida. Mas sabe o que eu queria saber? Eu queria saber, assim, nós conversando, fica muito claro isso para a gente. E para o teu time, aquele pessoal lá que teu cliente gostava dele, elogiava dele, como é que você fez para ele adquirir, para ele ter essa visão também desse diferencial, dessa transformação? A gente vai passar por essa mudança agora. Né? Então, qual é o momento? O momento agora é exatamente da gente capacitar as pessoas da ponta para que elas estejam preparadas para mudar a forma como elas fazem a atividade do dia a dia, sem perder esse valor relacional que elas geram no dia a dia. Por que sem perder? Porque isso é uma ferramenta, um elemento essencial para a própria virada, né? Para o sucesso da virada. Ou seja, aquela satisfação que ele tem do cliente, ele tem que manter. Tem que manter, porque isso na Globo tem um valor ímpar. Né? O relacional na Globo, o que eu falei da cenógrafa, isso tem múltiplos exemplos. Assim. Ele não pode chegar lá e a pessoa virar e falar, não, peraí, agora eu tenho que mexer no meu sistema. Pô, agora você tem que entrar e fazer um pedido. Eu matei a mudança. Né? Eu matei a transformação. Então, é legal o positivo, né? Que a gente tem que extrair o positivo, porque pode parecer ruim por uma questão de vícios e hábitos que vão ser quebrados, né? ou amenizados, mas é muito positivo, né? E a gente tem que olhar para esse lado, e eu procuro olhar para ele, porque como é que a gente usa isso a favor da mudança? E eu acho que é aí que a gente vai se diferenciar na mudança. É exatamente usando esse relacionamento que está sendo criado, ou já foi, como uma ferramenta, né, para que a mudança ocorra de forma mais leve, né, ocorra de forma mais tranquila, mais efetiva até, né, para que a gente tenha uma conformidade maior ali no processo. E eu não acho que tem que perder, de verdade. Eu acho que isso é a essência, eu acredito muito nisso. Eu acabei, semana passada, eu dei uma palestra, teve a Semana do Comprador, né? Semana passada teve a Semana do Comprador, semana retrasada. Teve a Semana do Comprador, eu tive o prazer, o convite de receber, de eu poder dar uma palestra lá no Bradesco, né? Time grande de compras do Bradesco. E o tema foi jornada stakeholder, ou seja, dos clientes internos, né? Jornada stakeholder comprador. E uma das coisas que eu escrevi de uma maneira mais moderna, né, Davi? Falei, hacks para aumentar o relacionamento com o seu stakeholder. Hacks de efetividade, certo? E um dos hacks que eu coloquei lá, que eu lembro bem, era mais resolução de problema e orientação e menos cobrador de política. Né? Qual que é a lógica disso aqui? Cara, uma barreira que você cria entre você e o seu cliente interno, que eu gosto de chamar de stakeholder, você cria uma barreira enorme quando você chega lá e fala, preciso fazer isso aqui. Isso aqui está fora da política. Você tem que abrir o pedido, põe no sistema, faz isso aqui, depois eu te ajudo. Cara, não. Tem que respeitar o SLA. Respondeu após o SLA. Cara, você está certo? Teoricamente, tá. Mas se você fizer isso, acabou. Então, esse é um hack. E o segundo hack que eu coloquei é sempre faça as mudanças antecipadamente com o envolvimento do stakeholder. É outro hack que eu pus lá. Então, na prática, o que você está falando bate com duas coisas que eu dei na minha palestra, que é, cara, você vai fazer uma mudança igual você vai fazer? Primeira coisa, antes da mudança, antecipado, em vez de mudar depois, não, antes da mudança, vai lá, conversa com você, cara, a gente está mudando, cara, o que você acha do novo processo? Ele vai falar, puta, aqui não dá, Felipe, aqui vai ser ruim. Cara, como que a gente pode arrumar isso aqui? O que você quer dar dica? Que legal, vamos desse jeito, a gente tenta assim, vamos meio termo, vamos aí. Cara, antes de mudar, então, daqui a algumas semanas, a gente vai testar um pouquinho o piloto com você, depois a gente volta, a gente faz o ajuste, tá, beleza.
Cara, você já comprou um aliado para testar, fazer um Sem piloto. dúvida. Né? Antes de virar a chave. Segundo, aí você chega lá, cara, não, isso aqui tem que ser feito desse jeito. Você sabe, a gente testou lá. Não, cara, vamos lá. Como que você me ajuda a respeitar essa conduta aqui? Eu entendi teu lado, que você precisa pegar 5 produtos de uma vez só, 5 itens, mas vai ferir, vai complicar aqui no que a gente desenhou. Você tem alguma sugestão que você pode me ajudar para a gente... Cara, abre, né, o diálogo, faz o negócio, de repente acha um negócio que fala, pô, beleza. Não, então faz o seguinte, eu vou fazer para você agora dessa vez e eu jogo no sistema. Podemos resolver aqui por enquanto? Podemos, beleza. Da próxima vez, aí você faz isso antecipado para mim e tal. Pronto, porque senão você chega lá e fala, tem que pedir agora no sistema. Não, e vai dar ruim. Tem uma perspectiva que é interessante, que assim, é muito confortável para líder virar para quem está na ponta e falar, cara, se vier, fala que não pode. Isso, esse é o ponto. E aí você coloca uma pessoa que é super sênior, super de criação, super, sabe, envolvida com todo com o processo core do negócio. Com outros valores. E aí você coloca ali alguém mais operacional. De fato, mais operacional. Não existe. Não dá, isso. Entendeu? Ele vai quebrar o processo, né? Vai quebrar. Então, qual é a opção? É uma opção fazer isso, né? Mas, cara, a chance do meu processo não mudar fazendo isso é muito maior, né? Sim. Muito maior. É o exemplo típico do segurança na portaria, né? Não, mas o senhor não assinou, o senhor volta, porque não precisa sair. Isso aí. Mas você sabe a assinatura dele? Não sei, são 300 executivos nem mais, mas se não tiver assinatura, o senhor não sai. Não pode. Exatamente. É isso aí. Muito louco. Mas eu achei legal essa parte de você induzir as pessoas a isso, mas e o trabalho disso que o Alex falou, de engajar as pessoas? Isso já começou, de se engajar o seu stakeholder? Por exemplo, quando a gente fala de strategic search ou gestão de fornecedor, a gente fala muito de falar engaja quem vai trabalhar com você, multifuncional, nos indicadores que você vai criar. Então. Nesse projeto que você criou, você chegou a engajar as pessoas? Como é que rolou esse modelo? Sem dúvida. A gente são 2 projetos separados, né, complementares. Um de desenvolvimento sistêmico e agora um de virada operacional. O do desenvolvimento sistêmico, a gente chamou esses stakeholders para desenvolver o sistema. O que a gente tem de operação, não existe no mercado um WMS que eu olhe para ele e falo, pô, aqui cabe. Não tem. Nenhum WMS se encaixa, né? Não tem mesmo, assim. Então, a gente desenvolveu do zero o sistema que vai ser eu acredito muito que vai ser o futuro, aí, um grande diferencial, um grande legado para a Globo. E talvez um modelo para mercados similares ao da Globo. Que também não é mérito só da Globo isso, né? Outras produtoras também não têm esse controle de estoque, enfim. Então, é um sistema novo, desenvolvido a partir do olhar de todos, né? Então, o sistema que está sendo desenvolvido, ele é muito parecido com o e-commerce. A cara dele é o e-commerce. Você entra lá, você tem... O que existe no e-commerce tem lá dentro. As cores, né? A forma, a letra, a ordem, a sequência de busca, tudo isso foi pensado com eles, porque eles são os usuários. O que acontece por trás, aí o time de operação já está mais habituado, né, a um modelo, a um formato mais WMS mesmo. Mesmo assim, é mais amigável do que o padrão. Então, sim, a gente puxou para o desenvolvimento, então, exatamente para gerar atratividade, né? Como é que eu atraio ele para o modelo? Tendo uma plataforma que atraia ele para a utilização. Perfeito. Né? Então, isso foi super pensado no desenvolvimento. E agora, na mudança, é diferente. O público que a gente está tendo que influenciar não é necessariamente só o artístico. É o diretor da produção, é o diretor do público artístico, porque aí eu incremento uma camada de valor que talvez para ele já não tenha tanto sentido, assim, né? Mas, peraí, então vamos falar mais de negócio agora que eu estou virando. Então, tem muito financeiro, tem muito... o controle financeiro produto e o controle financeiro estúdios, tem 2 blocos financeiros grandes. São diferentes stakeholders, né, na virada. Mas o artístico está aqui, ele está comigo. Ele está sendo comunicado, ele está sendo envolvido. Só que, para a etapa de desenvolvimento, a parcela de participação deles foi bem mais intensa. Então, assim que a gente vai equilibrando, né, entendendo sempre a partir da escuta, né, e a partir de uma noção de impacto, quem que tem que estar embarcado na construção. Desenvolver alguma coisa e entregar hoje em dia, né, nesses ambientes colaborativos que a gente tem, isso já não surte efeito, né, muito pequeno.
Ou você embarca a pessoa que está sendo impactada ali, ou que será, né? Ela às vezes nem sabe o que vai ser. Mas, pô, puxa agora. Puxa na ideia, não puxa na ferramenta pronta. Então, para mim, isso é necessário hoje em dia, sabe? Não é nenhuma opção mais a gente ficar entregando solução. Que solução é essa, né? Que solução? É valor para você ou para o outro? E para fechar, Felipe, essa nossa parte aqui, o que vem de futuro em termos de tecnologia mesmo? Você falou de um WMS, sim, mas um WMS desenvolvido in-house. Sim. Né? RPA, processamento de automação, IoT, blockchain, dando algumas trends aqui, inteligência artificial. O que vem de futuro que você enxerga, sei lá, para o ano que vem, 2023? O grande dilema tecnológico que a gente já está olhando para o ano que vem é a integração dos dados. Perfeito. Que eu acho que isso está muito comum no momento que as empresas estão, né? Então, hoje eu tenho 4 frentes tecnológicas paralelas para cada bloco de operação. Eu só não tenho uma aberta para manutenção. Para todas as outras, eu tenho sistemas diferentes que vão me gerar cargas de dados diferentes. E o que eu faço com tudo isso? Como é que eu integro tudo isso ao restante do negócio? Então, o foco, certamente, de 2023 é trazer uma inteligência diferente a partir de uma integração de toda essa massa de dados. E a integração para fazer o quê? Usar na torre de controle, fazer um BI, um dashboard, alguma predição? O que você vai fazer depois que tiver integrado esses dados? É a partir dessa integração que eu potencializo a geração de valor para a produção. Isso. Né? Então, para mim, hoje, o que a gente está desenhando é quais são as linhas de valor, de informação que a produção enxerga, que eu tenho que já pensar nessa formatação de informação. Perfeito. Para Mas isso se dará, perfeito, está claro. Minha pergunta bem técnica agora, isso se dará por meio de relatório, por meio de dashboard? A gente usa muito BI, né? Na Globo a gente usa muito BI. Tá. Então, é claro que a integração está por trás, essa arquitetura de dados, mas vai ser BI, sem dúvida. BI. É o que a gente mais massificou. Você vai acabar entregando a geração de valor via BI para as pessoas. E aí, de novo, né? Voltando no ponto do ouvir o cliente. Depende. Né? Se tem um cliente que ele quer no e-mail dele, eu vou mandar no e-mail dele. Né? Perfeito. Então, hoje o BI ele é o default. Perfeito. Mas ele certamente não será o único, porque não é todo mundo que tem que ver o valor que transita. Exatamente. Perfeito. Então, isso vai ser com base no que é valor de fato para cada um ali. Muito bom. Felipe, chegamos aqui nas nossas perguntas que a gente faz, as mesmas perguntas para todos os nossos convidados. Vamos lá. Inclusive, se preparem, pessoal, porque em breve, Davi, a gente vai pegar um compilado de todas as perguntas que a gente fez para todos os convidados no ano e fazer também um dashboard, quais foram as fases mais... em breve soltaremos isso, fazer o compilado, né? Reunir toda essa integração dos nossos convidados. Todas essas dicas. Eu faço uma, você faz uma, hein, Davi? Beleza? Manda bala. A primeira é uma frase de impacto. Você pode ter criado sua, você pode ter lido de alguém, você pode ter ouvido, tanto faz. Frase de impacto. A minha, que eu internalizo muito, é sem ação, só há palavras. Né? E aonde que eu tenho usado muito isso no meu dia a dia? Na questão da diversidade. Porque está muito em pauta, né? As empresas estão falando, a sociedade está falando. A Globo está falando. A Globo está falando. Mas o que você está fazendo? Porque diversidade, e aí não é só uma questão racial, gênero, é uma questão muito mais ampla, né? Está muito associado, na minha visão, à ação. Então, o que eu faço para promover isso hoje? E aí, quando você pega essa frase cross, em qualquer esfera, qualquer coisa que você faça, eu acredito muito nela. Né? A gente tem que cada vez mais agir, né? E buscar falar, mas se proponha a agir. Né? Eu acho que é daí que vai vir a mudança, não é da conversa, né? Da fala. Muito bom. Então, eu acredito muito nisso. Verdade. Conselho mais relevante que você recebeu? Esse é muito bom, assim, que foi numa palestra da Votorantim Cimentos, e eu nunca mais esqueci dele, que não perca o trenzinho das oportunidades. Né? E quem falou isso foi a Cláudia Sender, que é uma pessoa... de BH? A Cláudia, ela foi... Perde trem? Não perde trem. Deixa esse trem passar, Deixa esse trem passar, não. Que trem é esse, né? Tem várias versões. Né? Pois acho que tem. Mas na minha carreira, uma vez que eu... Não só quando eu ouvi, mas eu acho que eu tenho... não tenho deixado passar, e eu tenho... De outras formas, eu falo isso muito para o time. Né? Falo isso muito para as pessoas, no plano de desenvolvimento delas.
Falei, pô, o momento é agora, né? Para de projetar o futuro, enxerga o que está acontecendo agora e aproveite as oportunidades de hoje. Não fica projetando demais, porque quem sabe, né? O dia de amanhã. A pandemia está aí, né? Mostrou muito para a gente que futuro é muito relativo. É, né? Muito relativo. Então, viva o presente e aproveite as oportunidades do trenzinho que está na sua frente, não do que está vindo, talvez, amanhã. Juntando com o insight que a gente falou, quer crescer na carreira? Faça o seu bem feito e mais alguma coisa nova. Não perca o trem de passar da oportunidade. Não perca o trem. Muito bom. Agora, Felipe, uma competência que você acha que todos deveriam dominar? Essa é muito boa, né? Porque a gente tem falado muito de soft skill, né? E trabalhar em ambientes ambíguos, eu acho que é uma que ela é muito forte. E quando eu volto no tema da diversidade, eu acho que tem muita associação a isso, né? Diversidade, mais uma vez, para mim, é você saber ouvir e trabalhar com pessoas que pensam diferente de você. É trabalhar com ambientes que hoje estão dessa forma, mas amanhã podem mudar. E está tudo bem mudar, porque a sociedade está mudando, o mundo está mudando, né? As empresas estão pensando diferente. Então, trabalhar bem com ambiguidade é super rico. Se eu posso acrescentar uma, eu estou com 38, amanhã eu faço 39. Olha aí, rapaz! Tá aí. Comemorar o aniversário no último capítulo do Pantanal da vida. Vai ser vendo novela. Vai ser vendo novela e tal. Você já sabe o final, mas tudo bem, isso é um pouco importante. Vamos ver surpresa. Mas tem o Lifelong Learning, que essa eu acho genial. Assim, né? Eu li um livro e é impressionante o tanto que isso tem a ver com a nossa geração, talvez. Né? O tanto que aprender se tornou algo de uma relevância ímpar para a gente dar essa continuidade no valor que a gente gera para a sociedade, no valor que a gente colhe do que a gente faz. Então, essa é uma que eu adiciono aí. Muito bom, muito bom. Essa equação. Muito bom. Davi? Agora, uma opinião que você tinha e você mudou. Eu sempre puxo para o meu início de carreira de líder, né, que eu sempre ouvia que o líder é quem dava direção, né, você não direciona demais o caminho. Né? Eu hoje enxergo a liderança por outro aspecto. Eu tento intervir no mínimo possível no caminho que o meu time está traçando. Eu acho que a gente tem que dar os nortes e ter objetivos comuns, mas ainda é muito comum para nós, líderes, querer opinar na forma como ele vai chegar, ou no caminho que ele está traçando, ou criticar esse caminho que ele está traçando. E eu acho que não cabe mais. Né? As pessoas têm que ter a liberdade, têm que ter a autonomia para fazer aquilo que elas entendem ser o melhor para chegar naquilo que a gente está buscando comumente. É a possibilidade de criar, né? Exatamente, porque você poda isso de uma forma muito dura e a gente só percebe isso quando acontece com a gente, né? Às vezes. Então, eu cheguei a fazer isso no meu início de carreira de líder, né? De falar muito o que era, dar muita resposta. Então, hoje em dia, é muito mais pergunta e perguntas cada vez mais numa esfera ampla, né? Não tão profundas assim. Uma boa reflexão, porque realmente eu gosto bastante dessa reflexão, concordo de maneira geral com ela, porque eu acho que por muito tempo a gente ficou muito nessa linha do líder autocrático, né? Fala, puxa, o líder determina as ações e iniciativas, a gente segue o líder que tem mais, não vou nem falar do lado pejorativo, né? Falar que o líder tem mais experiência, a gente segue o que o líder faz, isso tende a dar um resultado melhor. E você quebra essa logística que eu gosto. Mas, apesar de eu gostar e concordar, eu aqui como entrevistador preciso ser polêmico, né? Preciso ser polêmico para discordar, para aprofundar no tema. E essa polêmica é o seguinte, quando a gente pensa hoje no microgerenciamento de tarefas, é um negócio que a pandemia jogou uma luz positiva para acabar com o microgerenciamento de tarefas. Por que a pandemia trouxe? É meio óbvio, mas eu vou falar. Trouxe uma luz porque as pessoas passaram a ficar em casa, muitas vezes que muita empresa não tinha home office, e acabou o microgerenciamento. Porque quando o cara estava no escritório, você olhava para o teu colaborador, no teu time, olhava ali e falava: o que você está fazendo? Não faz desse jeito, faz aqui. Olha, não, foca aqui um pouquinho e tal. Você vai direcionando. Tiver, vou te passar mais uma coisinha, fazer. Cara, ficava muito rápido. Você estava com ele ali do lado, olhava, todo mundo, não mexe no celular, não. Né? Você tinha essa questão. Quando foi para trabalhar em home, você perde todo o microgerenciamento e acaba gerando mais autonomia e você acaba pegando a linha do projeto ou da tarefa concluída com sucesso. Receber só o resultado. O resultado. Mas, até aí, beleza. Então, o microgerenciamento bate muito com o que você está falando.
Mas até onde isso que você falou não serve somente para o microgerenciamento de tarefas e ainda não serve ou nunca servirá para a questão de orientar o resultado, a estratégia, o negócio, porque eu já falei, eu gosto de ideia, mas eu tenho que ser advogado do diabo aqui de falar, legal, para microgerenciamento eu até concordo com o Felipe, mas quando você está falando de orientação à estratégia do negócio, eu, líder, não posso deixar a pessoa solta para ela criar o que ela quiser, porque ela não tem, muitas vezes, não acerta na estratégia do negócio, da maturidade, vai criar e vai fazer algo que não vai trazer valor de fato. Uhum. O que eu acho é que é o momento e a intensidade com que você faz isso. Eu acho que você falou certíssimo que antes existia uma proximidade que ela dava uma intensidade muito grande e acabava que você, sem perceber, ou percebendo, estava dando tanto um faz. caminho. Isso, estava falando item a item. Mas é muito da sua cabeça, entendeu? É muito do que você acredita e não do que ela acreditava. Do que é perfeito. Hoje, eu acredito que essa distância, esse espaçamento, ele deu sim um espaço para a criatividade, mas eu, por exemplo, eu vou dar o meu caso. Eu gosto muito de operação, eu gosto de estar próximo à operação. Eu vou no Rio numa frequência relativamente baixa. Eu vou a cada 2 semanas e tal. Eu tento influenciar muito mais comportamento do que caminho. Então, é muito mais assim, qual é a forma que você está escolhendo esse caminho? Qual é a forma que você está percorrendo isso? E não por que você está percorrendo esse caminho? Por que você está indo nessa direção? Né? Por que você escolheu essa trilha? São perguntas diferentes. Perfeito. Que demandam reflexões diferentes. Acho que essa frase sua é super legal. Influenciar mais o comportamento do que o caminho. É isso. Porque se os objetivos eles são comuns, e ele tem a autonomia para criar o caminho dele, aí eu acho que é muito mais a pessoa do que o trajeto que ela está fazendo. Então, eu tento olhar muito mais o fator que na pandemia, né, que a distância, é dificílimo fazer isso à distância. Então, quando eu vou na Globo, é isso, é aproximar da pessoa, é conversar para entender como ela está se comportando naquela jornada. Perfeito. Porque se tem dificuldade ali, você pega, né? Se tem dúvida, você vai pegar, você vai ajudar. Então, é como eu tenho equilibrado essa equação. Muito bom. Eu acho que é muito não controlar como ele está indo para o objetivo, mas a que distância ele está chegando lá do objetivo. É isso também. Eu acho que isso, o que você falou, Alex, eu acho que tem muito a ver, e é uma pergunta muito forte da direção de compras, ou seja, o quanto eu deixo o cara ser estratégico. Eu quero que ele seja criativo, mas eu tenho meus objetivos. Eu sempre falo, ele tem que conhecer muito bem os seus objetivos. Quanto mais ele conhecer, mais fácil ele trilhar nessa direção. Exatamente. Exatamente, é isso. Exatamente. Muito bom. E para fechar, uma música que você gostaria de recomendar, que tem alguma história do porquê dessa música, e isso vai ser colocado na playlist aqui do nosso campus para os nossos alunos, inclusive no banheiro, por exemplo. Eu gosto muito da Hotel California, né, do Eagles. Por que eu gosto muito dela? Né? Porque, primeiro, ela é uma história, né? A letra dela é uma história. Eu não sou muito louca. Já passei pelas estradas californianas e tentei olhar pelas colinas para ver se eu vi uma luzinha e não vi. Se eu não estiver enganado, o Davi também de moto. Acertei ou não? Eu já fiz muito. De moto, não foi não, Davi? De moto. É isso. Já, Davi, mas eu não achei. Ainda bem que eu não achei, porque se eu achasse eu ia ficar tenso. Porque a história, de fato... Mas eu acho que o fato dela contar uma história, assim... Mas o que eu gosto real é o solo final, né? Eu acho que a conexão das duas guitarras no final, ali, a harmonia, o arranjo, Nesse um trecho negócio aqui? incrível. É isso. Eles trocam os dois o tempo todo, a conexão é linda. Você quer demais. cantar, Davi, ou não? Não. Essa parte, só meu pai fazia isso, eu não tenho essa habilidade. Muito Sou bom. fã. Está aqui adicionada. Maravilha. Hotel Califórnia, aqui, sem o Davi cantar. Perdemos a oportunidade. Perdemos a oportunidade. Felipe, antes de encerrar, queremos aqui, o Rodrigo trouxe um presente especial, para você. Muito obrigado. Certamente ele confessou comigo aqui no backstage que ele falou, cara, eu tô dando isso aí porque eu vou esperar ver aparecer essa camisa da live lá na novela. Na novela, né? Cena de gravação. Vou deixar para o pessoal da... Quando o Mion estiver gravando, eu passo. Vai gostar dessa live U assim. Tem a cara do Mion, não tem a cara do Mion? Tem a cara do Mion. Felipe, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Acho que foi muito interessante, trouxe muito insight para a galera, porque é diferente, né? Acho que a gente brincou aqui de fazer comparação entre a indústria e essa parte do entretenimento, acho que é bem diferente e trouxe ideias novas para o pessoal pensar de maneira diferente para o dia a dia. Legal. Muito obrigado. Davizão, muito obrigado aqui pelo nosso co-host. Tamo junto.
Pessoal, não esqueçam, gostaram? Tem insights muito interessantes aqui, basta vocês compartilharem. Pegue lá o Spotify, compartilhem com quem vocês quiserem no grupo, compartilhem com o time de vocês, compartilhem também no YouTube, no Deezer, todos os agregadores de podcast. Compartilhem, dêem um like, curtam, assinem o canal e um abraço e até o próximo Sublight Talks. Abraço, tchau, tchau para todos.